Reavivados por Sua Palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação: Pastor Valdeci Júnior. Se você já leu Juízes capítulo 11, talvez você tenha ficado muito intrigado com um fato histórico que é contado aí em Juízes capítulo 11, no qual aparentemente Jefté teria oferecido a filha dele para ser sacrificada num altar, morta, queimada em holocausto, né? E eu já adianto para você aqui, meu querido amigo ouvinte, que você não vai encontrar uma única opinião teológica sobre isso se você começar a pegar comentários bíblicos teológicos, porque os teólogos se dividem em suas opiniões quanto a isso aqui, tá certo? Tem bons comentários bíblicos que dizem que Jefté teria sacrificado a filha dele em holocausto, né? Tem gente que acha que Jefté sacrificou a filha dele em holocausto, mas eu vejo que toda essa suposição aí é mais por causa de um problema de tradução que dá para ver aqui na Bíblia, principalmente na Bíblia em português, em outras línguas também, mas na Bíblia em português. Então, eu hoje estou aqui para tirar de você uma dúvida bíblica, comentando aí sobre Jefté ter sacrificado a filha dele em holocausto ou não. Eu creio que ele não sacrificou a filha dele em holocausto, tendo queimado a filha dele em altar. Eu não creio que ele tenha matado a filha dele. Não, sabe por quê? Porque quando a gente olha para o texto em hebraico, amigo ouvinte, o Juízes 11, capítulo verso 31, teria como melhor tradução um texto assim, ó: será do Senhor e eu lhe oferecerei um holocausto, o que é bem diferente de eu lhe oferecerei em holocausto. E essa tradução que eu acabo de propor para você seria a melhor tradução pelo seguinte: porque nunca foi praticado em todo o Velho Testamento sacrifício de seres humanos a Jeová. Isso era feito aos deuses pagãos e Jefté era adorador de Jeová. Essa é a primeira razão pela qual provavelmente Jefté não tenha sacrificado sua filha em holocausto. Uma segunda razão pela qual eu não creio que Jefté sacrificou sua filha em holocausto é que os sacrifícios aos deuses pagãos eram feitos antes da guerra e não depois da guerra, entendeu? Se Jefté tivesse seguido um rito pagão, ele teria matado a sua filha antes da guerra, né, para apaziguar a ira dos deuses e aí receber o favor deles para tentar vencer a guerra. Terceira razão pela qual Jefté provavelmente não tenha sacrificado a sua filha é que Jefté conhecia os mandamentos de Deus que proíbem essa prática. Ele sabia muito bem disso. Quarta razão pela qual nós podemos induzir ou perceber que Josué não tenha sacrificado sua filha é que Jefté estava cheio do Espírito Santo. É mencionado um pouco antes aí no texto bíblico que Josué estava cheio do Espírito Santo. Então ele não falaria uma besteira dessa de matar sua filha no altar, e muito menos faria, porque alguém cheio do Espírito Santo nem falaria precipitadamente e nem faria uma coisa pagã. Então eu dizer que Jefté estava cheio do Espírito Santo, que é o que está escrito na Bíblia, e dizer que ele matou sua filha em holocausto seria falar uma contradição, e isso não tem como, não é? Quinta razão pela qual eu creio que Jefté não sacrificou a sua filha. A quinta razão é que Deus aceitou o voto e deu para ele a vitória. Se o voto fosse contrário a Deus, Deus não teria dado apoio, Deus não demonstraria apoio. E a vitória foi a maior demonstração de apoio de Deus a Jefté. Então Deus estaria sendo conivente com o voto daquele? Claro que não. Sexta razão pela qual Jefté não sacrificou sua filha em holocausto, que eu creio que nos aponta para essa evidência, é que Jefté está na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, né? A sétima razão pela qual nós cremos que Jefté não sacrificou sua filha em holocausto é que a Bíblia não censura o ato de Jefté. A Bíblia não critica Jefté por nada sobre isso. Então, meu querido, o que aconteceu foi o seguinte: Jefté fez um voto ao Senhor antes de sair para a guerra, dizendo: quem primeiro da minha porta ou da porta da minha casa me sair ao encontro, quando eu voltar vitorioso da guerra contra os amonitas, esse será do Senhor, e eu lhe oferecerei ao Senhor
um holocausto. Daí, como Jefté ganhou a guerra e a filha dele foi a primeira que lhe saiu ao encontro, Jefté teve que pegá-la e entregá-la ao serviço de Deus para que pelo resto da vida ela ficasse exclusivamente servindo ao Senhor, não pudesse casar, não pudesse lhe dar filhos, netos, a perpetuação de sua geração, e ele ficou muito triste por isso, porque devotada à perpétua virgindade, né, isso trouxe uma tristeza muito grande tanto para ela quanto para ele também, né? Porque eles agora tinham que entregá-la exclusivamente ao serviço do Senhor e ela não poderia mais se casar, né? Mas não tinha nada de errado, assim, de pecaminoso, não era ali um homicídio, né? Então, meu querido, seja um profundo estudioso da Bíblia para perceber esses detalhes bíblicos, lendo, inclusive, né? Lendo hoje Juízes capítulo 11, tá ok? Um abraço! Você ouviu Reavivados por Sua Palavra, com o pastor Valdeci Júnior.